Você é um homem abençoado, meu. Foi o primeiro a entrar. Gente, que coisa maravilhosa! Coisa boa. Pastor Edmilson já está na área. Ruth, Rejane, glória a Deus. Meu sogro Medeirão. Sogro, pai, um monte de coisa boa, amigo. Regiane, que bênção, gente. Que coisa boa que vocês já estão entrando aí. Hoje a noite vai ser marcante. Vai ficar para a história. Helenice, seja bem-vindo. Bem-vinda com Fabrício, Isabel. Que coisa boa. Vamos lá, pessoal. A gente vai só ajustando aqui o áudio. Eu queria do feedback de vocês. Se vocês estão me ouvindo bem, dá um joinha aí, dá um alô, um acena com a mão, ou escreve alguma coisa. Isabel, coisa boa. Daniela, que bênção. Glória a Deus. Daqui a pouquinho a gente vai começando. Eu só peço, meu sogro e minha sogra. Medeirão está dizendo que minha sogra está lá também juntinho. Tem muita gente aí que está com a família do lado, né? Rodrigo, pastorzão Rodrigo, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Rodrigo, cara. Seja bem-vindo, pastor. Se eu não me engano, o Rodrigo está pastoreando no Recreio. Desculpe se eu estiver errado. Verbo da Vida Recreio. Eita, tá começando a acelerar o negócio aqui, hein? Fernanda, seja bem-vinda. Meu amor chegou. Eita, não vou poder errar mais nada aqui, hein? Ela já disse que iria, se fosse ela, faria melhor que eu. Então tem que dar o meu melhor aqui, gente. Ainda mais com o pastor Edmilson. Meu Deus do céu! Conferência com o pastor Edmilson. Com o pastor Edmilson vai se tornar uma conferência. O pastor Rodrigo colocou aí. Jonas, seja bem-vindo. Natasha, tá, deve estar com o João, com Paula. Tá aí Josi. Israel. Que coisa boa, gente. Jorciane, Marília, todo mundo aí. Glória a Deus. Então o áudio tá bom. A imagem também tá legal aí para vocês. A iluminação tá boa. Deixa eu ver aqui. Pronto, já deve ter. Deixa eu ver aqui, já tem 3 minutinhos. Deixa bater aí 5 minutos. Vini, seja bem-vindo. Vini de Porto Velho. Lá, pastor Marceliane. France. Coisa boa, gente. Vamos ter uma noite maravilhosa com o pastor Edmilson. O pastor Edmilson é no âmbito ministerial, né? No quesito Ministério Verbo da Vida, é um homem muito conhecido, uma referência, além de pastor de uma igreja maravilhosa lá no estado do Rio de Janeiro, Verbo da Vida Pedra. Ele também é supervisor do estado do Rio. Então, meu amigo, nós estamos recebendo um presentão essa noite. Caramba, Copacabana tá aqui. Pastor Diego, Ana. Gente, que coisa boa. Rever pessoas que faz muito tempo que eu não vejo. Pastor Diego teve o privilégio de... A gente teve o privilégio de receber Pastor Diego aqui na primeira aula, né? Do Rema, turma pioneira aqui em Macapá. Recebemos Fundamentos da Fé com o professor Diego Chaves, pastor do Verbo da Vida Copacabana. Então, rapaz, prepara o seu coração aí, deixa ele bem atento, porque iremos receber muitos conselhos preciosos da parte de Deus por meio desse grande homem, pastor Edmilson Nunes. Gente, eu acho que eu já vou chamar ele já está na área aqui. Verbo. Pastor Diegão está falando, privilégio é meu. Que nada, rapaz, você nos abençoou muito, você deu abertura aqui em um novo ciclo da nossa igreja, do Rema, amém. Pessoal, deixa eu achar aqui pastor Edmilson, ele deu um sinal aqui, deixa eu ver onde é que eu vejo ele novamente. Pastor Edmilson,
peraí, achei, pastor Edmilson. Estou enviando aí o convite para o pastor. Glória a Deus, que coisa boa. Eita, pastorzão, meu Deus do céu, Tudo bem? caramba, que coisa boa, maravilhoso. Gente, ele está aqui mesmo, é verdade. É. Não é ilusão. Lindete, um Feliz, beijo. feliz de estar com vocês. Amém. Poxa, a Uma gente honra, também, uma honra. pastor. A gente também, viu? A gente tá, assim, desde quando a gente conversou com o senhor, a gente tá com aquela expectativa. Minha cunhada Lery lá oh meu Deus, Teresópolis, perto ali da Aham. Teresópolis, na área aí, Legal, Gadelha, e legal. o povo tá entrando aí, pastor. Tá tudo Olha, bem. amém. O áudio tá legal, o pessoal tá ouvindo bem também o pastor Edmilson, tá todo mundo ouvindo o pastor Tá... Edmilson. Ó, a Esté mandando um alô aí, pastor. Um beijo grande. Amém. Amém. Mateus. Então, gente, eu quero apresentar resumidamente, é óbvio, né? Pastor Edmilson vai se apresentar logo em seguida, mas eu quero falar antes do senhor se apresentar, pastor, da gratidão que a gente tem, né, no coração de receber o senhor nessa live. A gente está tão distante, né, geograficamente, mas o nosso coração está bem pertinho. A gente está aqui através dessa live demonstrando, né, o carinho, a consideração, o tanto que o Senhor é referência para a nossa vida. Eu confesso que é a primeira live da gente aqui, viu, pastor? Eu participei de algumas, É. mas convidando alguém é a primeira. Então, vou Que aprender junto bom. aí com vocês. Pessoal, o pastor Edmilson, eu tenho assim, coisas que marcaram a minha vida. Possa ser que ele nem lembre de, de tantas coisas que ele já viveu, mas eu lembro que na época, logo quando o Felipe nasceu, pastor, nosso primeiro filho, que hoje está com 8 anos, eu lembro que ele nasceu aí no Rio, mas nós ainda estávamos em Zabelê, no final da gestação, né? Lá na Paraíba. E o senhor fez contato com a gente e falou: Tiagão, o que vocês estão precisando aí para um enxoval do Felipe? E a gente ficou tão maravilhado. Rapaz, como é que esse homem lembrou da gente, né? E, e lá atrás, o senhor, movido pelo Espírito, com certeza, a gente passou algumas coisas para o senhor enviou uma generosa oferta, e, enfim, a gente não esquece disso, Ah, que né? bom. E quando eu dei aula aí no Rema também, Esté já ensinou no Rema aí de Pedra, e eu tive o privilégio, não sei se foi num culto que eu ministrei aí, ou se foi depois de uma aula, o senhor, junto com a Aurinha, nos levou para jantar, e foi uma noite tão preciosa aquela, onde o senhor compartilhou tantos conselhos comigo e com o Esté. Então, tem coisas que a gente não esquece, né? Rapaz, meu irmão tá aí também. Eita, coisa boa. Então, pastor Edmilson, sem mais delongas, eu quero aproveitar cada segundo com o senhor aqui. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua jornada, né? Que o senhor contasse aí para o pessoal, por mais que o senhor é muito conhecido, né? No âmbito ministerial, de pastores, igrejas, supervisão, mas tem pessoas novas o tempo todo chegando, né? Que ainda não conhecem o senhor. Então, o senhor falasse para a gente um pouquinho, pegando desde o início ali da sua conversão até onde o senhor está agora como supervisor, pastoreando uma igreja Verbo da Vida. Conte um pouquinho para a gente, pastor. Tá. Boa noite, queridos. Prazer estar aqui, viu? Uma alegria de verdade. Tá podendo compartilhar com vocês um pouco, né, daquilo que Deus tem operado, né, por sua graça, seu favor, sobre nossa vida aqui no Rio de Janeiro. E feliz de vocês estarem bem, a igreja avançando. Feliz demais, feliz demais. Eu sei que isso é que alegra o nosso coração. A gente tem essa alegria no coração, né? A nossa alegria é ver os nossos irmãos se dando bem, né? A nossa alegria é ver o sucesso das pessoas, a nossa alegria é ver as pessoas crescendo, Deus abrindo portas para que ninguém fique frustrado no meio dessa caminhada, né?
eu gosto de dizer que a gente não está no meio de uma competição. A gente está um ajudando o outro. E eu gosto muito de frase, e eu sempre gosto de dizer essa frase, né? Que o sucesso do meu irmão, ele não me intimida. O sucesso do meu irmão não é um problema para mim, ele é uma inspiração, né? Então, Amém. a gente fica inspirado em ver as coisas fluindo na vida das pessoas que a gente ama, que a gente vê que apostou, agarrou o chamado de Deus com simplicidade. Esse é o nosso jeito, eu creio que esse é o jeito do Evangelho, né? Nunca se apartando da simplicidade que há em Jesus Cristo. Eu só vou combinar uma coisa com você. Como essa carinha dessa live é uma entrevista, eu vou dar as respostas o máximo que eu puder, resumidas, para te dar a Ok, oportunidade também de seguir um fluxo aí para algumas coisas que você queira saber. Então, tá eu ótimo. tenho, eu me converti com 26 anos e Uhum. eu tenho 56, né? 30 anos de vida cristã. E entre o meu envolvimento com o Rema e com o tempo de pastoreio, são mais ou menos 25 anos de ministério, né? Meu Como, Deus. como pastor, esse ano eu completo 20 anos de ordenado no Verbo da Vida e 20 anos como pastor da igreja Verbo da Vida em Pedra de Guaratiba. Então a gente Amém. começou aqui, cheguei aqui em setembro de 2011, 2001, Uhum. e como você conhece um pouco da história, Pedra é um bairro muito intimista, provinciano, uma Nazaré, assim, né? Nunca ninguém deu nada por Pedra de Guaratiba, o evangelho aqui não fluía muito. Uhum. Para você ter uma ideia, em toda a história de Pedra de Guaratiba, eu já fui verificar, nunca teve uma igreja evangélica que passasse de 100 pessoas. O evangelho Caramba, aqui pastor. não fluía, era alguma coisa muito travada, né? E Uhum. Deus começou a virar esse jogo, né? Começou chegando luz, a palavra trouxe luz e está revolucionando um bairro inteiro, né? Um Amém. bairro, hoje nós já conquistamos um bairro aqui, é um bairro pequeno, mais ou menos 15 mil, quase 20 mil habitantes, Pedra em si, Uhum. e a gente já tem como membro da igreja o dízimo da cidade. Somos quase 2.000 pessoas. Cara, que sucesso, pastor. É. Eu conheço o pessoal que está acompanhando a gente aqui, pastor. Tem uma turma aqui de Macapá e que não tem ideia, né, de como era a Pedra de Guaratiba antes do Verbo da Vida chegar lá, né? E o Uhum. senhor falar que hoje é uma igreja de quase 2.000 pessoas, meu Deus do céu, que sucesso, que bênção. Amém. Deus purinho, Deus purinho. Deus purinho, Deus purinho. Amém. E Deus me deu o privilégio de ter junto comigo irmãos maravilhosos, né? Eu sou muito favorecido, né, com a minha equipe. Pessoas fiéis, leais, generosíssimas. Eu tenho a alegria de ter os meus amigos mais chegados. Agora você vê, os meus amigos da minha relação mais chegados são os meus pastores auxiliares. Glória a Deus. São meus pastores auxiliares e são os amigos mais chegados que eu tenho, é a minha própria equipe. Então, eu acho que essa conjugação é muito legal, né? Amém. Cada um tem seu jeito e cada um trabalha na sua vibe, como dizem os músicos, mas a gente se Uhum. completa, né? O que tem de deficiência preenche o outro, porque a gente já aprendeu há muito tempo que ninguém faz nada sozinho, né? A gente Amém, depende pastor. de Deus e depende um dos outros. E se a gente mantiver essa postura, acontece essa explosão, né, que está acontecendo aqui, exatamente porque a gente aprendeu que a gente depende do Senhor na nossa vida, né? E se a gente não Amém. inventar nada e não estragar o plano de Deus, a gente percebe que as coisas vão fluir com naturalidade. Amém. Amém. Que coisa maravilhosa, pastor. Se eu quiser falar mais um pouco, fique à vontade sobre É, isso.
Aham, então. E aí eu vi que ao longo do tempo, logo no iniciozinho, Deus me deu uma palavra quando Deus tratou, me parece no livro de Crônicas, quando Deus, a palavra fala sobre pessoas que se juntaram a Davi até que se formou um grande exército. Um grande exército. Eu lembro que na época eu orava por isso, né? Para que Deus colocasse do meu lado pessoas, né? Porque quando a gente reconhece a nossa deficiência, a nossa limitação, a gente não está diminuindo a gente mesmo, né? A gente precisa entender que ninguém faz nada sozinho, que eu não posso fazer as coisas que eu não fui chamado para fazer, eu não tenho habilidade para fazer tudo, e eu aprendi a vibrar com o talento das pessoas, né? Eu tenho muitas alegrias na vida, mas eu não tenho uma alegria maior do que descobrir e investir no chamado de Deus na vida de uma pessoa. Isso, para mim, é uma alegria, nada supera essa alegria que eu tenho, né? Então, eu tenho Amém. uma alegria muito grande de ter, ao longo desses 20 anos, treinado muitos professores do Rema, quase uns 30, muitas igrejas que nasceram no Rio de Janeiro, nasceram daqui, e pessoas talentosíssimas. Deus traz pessoas para você, umas vão ficar e outras vão passar pela sua vida. E a gente Uhum. não tem que estar realmente agarrado a nada, porque Deus trata com cada um segundo o chamado que tem, né? Amém. E, por outro lado, Deus sabe também que a gente precisa, e no meio dessa galera toda, ele seleciona alguns que vão ficar agarrados com você para sempre. Amém. É verdade. É Graças a verdade. Deus que nem todo mundo Graças vai a Deus. embora. É verdade. Graças a Deus que alguns ficam para Ficam. fazer a visão acontecer, né, pastor? E eu tenho hoje esse privilégio, sabe? De ter, Amém. de ter uma equipe muito maravilhosa que me ajuda muito. A gente é um time e Deus tem Amém. nos abençoado. A gente está aí no meio da construção do templo novo, construindo um templo com uma estrutura bem boa, sabe? E Gente, rapidinho, o pastor Edmilson, ele é bem modesto, viu? Esse templo que está sendo construído é algo maravilhoso, é algo grandioso, é algo do céu. Ele falou aí da vibe, uma linguagem dos músicos, mas ele já gravou CD, ele já escreveu livro. Então, assim, eu vou ajudando aqui, caso ele deixe de falar alguma coisa, por causa da Aham. modéstia dele. Mas vai lá, pastorzão. Então, aí a gente está agora trabalhando na construção do templo novo, né? Que é um templo onde a gente ele tem a gente está trabalhando ainda uma configuração, né? Mas a Sim. gente vai poder trabalhar em torno de umas a igreja de criança, mais ou menos umas 450, 500 crianças, que é uma Meu anexo, né? Deus. E a Uhum. igreja vai, dependendo da configuração, deve dar para a gente colocar umas 1.500, 1.600 poltronas. Então vai ficar uma Amém. estrutura bem boa, porque se você com 1.500 lugares, você faz 3 cultos por domingo, você já Sim. alcança aí mais de 4.000 pessoas, né? Verdade. Que é o que vocês têm feito aí em Pedra, né, pastor? São 3 cultos no Justamente. domingo, né? São 3 cultos por domingo. Mas, na verdade mesmo, quando eu penso no templo, eu penso muito não só para Pedra, mas como uma estrutura de ajuda para as igrejas do Rio de Janeiro, né? Porque é um Amém. lugar que você vai poder fazer as formaturas do Rema, Perfeito. conferência de mulheres, você não vai precisar mais estar alugando nada em lugar nenhum. Sim, Então a gente está pensando perfeito. muito nos irmãos, nos remas, né? Amém. nas outras igrejas. De uma forma E outra, geral, e né? outra mensagem é porque, como Pedra, ela foi muito massacrada na sua autoestima. E eu Uhum. creio que você tendo uma igreja estruturada, um projeto grande, isso trabalha de alguma maneira também com a autoestima da cidade, do bairro. As pessoas ficam felizes, né? Sim, De ver sim. que as coisas começaram a acontecer. Quando nós chegamos aqui, a gente não tinha estrutura para nada, 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 nada. A gente não Uhum. tinha luz na rua direito, ou coleta de lixo
com uma periodicidade razoável, a gente não tinha bancos, a gente não tinha nada. Hoje a gente tem tudo. O bairro foi completamente transformado, né? Glória a Deus. A Esté Agora, falava, pastor. continua sendo um bairro muito intimista, bem Uhum, provinciano mesmo. Mas, uhum, mas é o tipo de bairro que eu gosto de pastorear, porque eu gosto dessa coisa da... A minha visão para a igreja é uma visão muito de comunidade, sabe? uhum. É uma visão muito Amém. de comunidade, de um entrelaçamento entre os irmãos, de viver o dia a dia, de compartilhar as coisas. Então, nisso encaixou com a minha personalidade até, que eu gosto muito de Perfeito. estar junto das pessoas. A nossa igreja é uma igreja assim que eu posso dar esse testemunho. Ela é muito afetuosa, muito carinhosa. A gente gosta Uhum. muito Sim, de um verdade. abraço, né? Gosta muito de É estar verdade, junto. pastor. Todas as vezes que a gente esteve aí, meu Deus do céu, a recepção de vocês é maravilhosa. E é isso. A E Esté... com relação ao CD, Ah, fala. na verdade, eu antes de me converter, eu cantava na noite, né? Aham. Eu cantava na noite, eu cantava em bares. E eu tive muita Sim. influência de MPB, Sim, né? perfeito. Caetano, Gil, Aham. alguma coisa de bossa nova. Aham. Então, eu tive essa influência. Então, eu nunca consegui fazer música para dentro da igreja. Então, eu faço uma música Sim, cristã, mas com uma pegada mais evangelística. sim, Entende? sim, E entendi. quem quiser conhecer, é só ir no Spotify e botar lá Uhum. Edmilson Nunes. Bossa e Vida Nova é o nome do álbum. Olha aí, pastor, mais uma vez, fala pra gente, por favor, para o pessoal anotar aí. Spotify, Tá nas principais plataformas digitais. Mas é uma pegada mais para você curtir uma bossa nova sim. gospel. Amém, 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 Bossa e Vida Nova, Edmilson Nunes. Então tem no Spotify e várias outras plataformas. amém. Pastor, entrou gente aqui, essa live atravessou fronteiras aqui, viu? É, Entrou o pessoal do Chile lá, que Pastor legal. Marcos, Tianice. Gente, sejam todos Eles entraram bem-vindos, viu? aí, Pastor Marcos. Entraram. Eu vi rapidinho aqui que está subindo as mensagens. Às Meu vezes Deus, não dá para ver, mas eu vi aqui. mas Pastor Marcos e Nice, eles fazem parte da minha história e da história de Aurinha. Né? Sim. Assim, Ah, não teria nada na nossa vida sem esse início, né? Com Pastor Marcos e Eunice. amém. Eu comi muito aquele feijão de Eunice. Meu Deus do céu! Eu Pastor já provei Marcos algumas vezes, foi, pastor. É bom mesmo. Pastor Marcos foi o nosso início de tudo, né? Amém. Para quem Amém. não sabe, eu me converti, eu nasci de novo debaixo de um trabalho que o pastor Marcos estava começando lá na Estrada do Monteiro, em Campo Grande. Caramba. Aí, ainda era um ponto de pregação. Então, Aham. pastor Marcos, início é a nossa história de Amém. iníciozinho, né? Amém, pastor. Pastor Marcos que fez meu casamento. Que coisa boa. Ele que apresentou Aham. meus filhos, né? Sim. Pastor, Então, falando em é uma história casamento. muito longa. Sim, muita coisa foram Muita vividas, né, coisa. juntos. Falando em casamento, pastor, o senhor é casado com a Aurinha já faz quantos anos? O Só para o ano que vem, pessoal, o ano que vem vai fazer 30. 30 anos. Aí o senhor tem a 30 Raquel mais anos. velha e o Matheus, né? Nós fizemos agora 29 anos de casado. É um tempinho, né? Meu Deus. É um É. tempinho muito bom, pastor. Eu gosto de dizer brincando que tudo para mim é meio para sempre, né? Meu, Sim. ca- eu fico tudo com uma coisa só. O meu telefone nunca muda, minha casa não muda, minha fé não muda, minha mulher não muda, meus filhos não mudam. Aleluia. Eu sou muito A- conservador. Amém, amém, amém. E o senhor tem também a Raquel, né? A Raquel e o Eu Matheus, tenho o né? Matheus e a Raquel. A Raquel, Sim, ela é líder de uma ONG que a gente tem aqui chamado Verbo Amar.
Sim, Desenvolve um sim. trabalho extraordinário. Agora mesmo, no meio dessa pandemia, ela tem feito um trabalho junto com a equipe dela extraordinário. A Aham. gente sustenta hoje, por mês, literalmente, 100 famílias da nossa comunidade. Meu Deus do céu, que coisa linda. Só de alimento, a Poderoso. gente distribui 1,5 tonelada por mês, no mínimo. No mínimo. No mínimo. Eu E já passei aí, quando eu fui dar aula aí em Pedra, teve um domingo que eu fui aí assistir o culto, né? A gente estava dando aula, então a gente ficou para participar do culto no domingo. E era um domingo de comunhão de bens. aham, Rapaz, quando eu vi aquele paredão, o pessoal da igreja aqui é testemunha. Eu conto disso aqui em Macapá, pastor. aham. Quando eu vi Não, aquele paredão, falei, gente, é muita a comida. igreja, a igreja é muito fiel, assim. No meio dessa Amém. confusão toda, a igreja segurou a onda com tudo, não faltou nada, entendeu? Uhum, uhum. E a Amém. gente tem visto assim Deus se mover de uma maneira extraordinária na vida dos irmãos. Então, a Raquel, ela desenvolve esse trabalho, né? E o Sim, Mateus, ele está começando agora, trabalha na área de publicidade e marketing, né? E a sim. formação dele é dentro dessa área. E ele começou agora uma empresa, uma agência, e ele está trabalhando na área dele, mas ele é responsável na igreja pelo departamento de comunicação e multimídia. Caramba. A gente Então, vê tudo ele mais no é. louvor, né? Esse Aham, mas bastidor aí a gente não sabia, mas não, que a gente vê ele mais em ele que evidência no coordena, louvor. ele que coordena toda essa parte. Aham. Esse Que coisa bastidor aí maravilhosa. dos cultos ao vivo, tudo é ele que faz com uma equipe, né? Que legal. Que legal. Mas eu vejo assim, a marca assim, da igreja, assim, muito da generosidade, né? A Amém, generosidade pastor. da igreja, a fidelidade da igreja, a simplicidade que não pode faltar, né? Porque tem que Sim, ter. verdade. Porque essa Uhum. simplicidade, ela protege você, não é só da vaidade, protege você protege você de viver uma vida automática sem experimentar da inspiração divina. Amém. Porque esse tempo, ele é um tempo muito perigoso nesse aspecto, porque nós louvamos a Deus pela tecnologia, pela multimídia, por tudo que Deus está fazendo, né? Nós louvamos a Uhum. Deus por todos os equipamentos, pelos cultos ao vivo, pelo Facebook, pelo Instagram, é tudo maravilhoso. O cuidado que eu vejo que a Sim. gente tem que ter é saber que isso não substitui a inspiração divina, né? Isso, Uhum. isso não substitui a inclinação que tem que ter para o Espírito Santo, porque senão você entra dentro de um mecanismo que se autossustenta através de autossuficiência, né? E a gente tem que entender que Pastor. Deus nos deu tudo, toda a Uhum. tecnologia, mas que nada disso substitui a inspiração divina. Sem o toque de Deus, sem o toque do céu, tudo fica mecânico, não tem graça. Aleluia! Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Amém. Ô, pastor, caramba. Meu Deus do céu. Que coisa boa. Que coisa boa. A Você sua lembra? simplicidade de fato constrange a gente, viu? Eu O, Re- lembro, o eu lembro um Renato está episódio. falando aqui, pastor. Uhum. Renato, desculpa, a nossa supervisão da região norte, eu tenho que dar uma pausa rapidinho. A chefia Eu, chegou, pastor. Ele está eu dizendo aqui: simplicidade protege 360 graus. Renato Galdardi. isso. E você deve lembrar um episódio que os discípulos chegaram para Jesus e falaram quanto que o ministério dele estava bombando, né? O ministério dele estava bombando e os discípulos falaram para ele isso, olha, e ele estava operando cura, milagres. Eu gosto muito desse evento, pela lição que ele traz. E aí o que acontece? Quando Jesus ficou sabendo da informação de que a sua fama estava crescendo muito, pelo fato dele estar operando muitos milagres, a Bíblia diz que ele se ausentou do grupo
subiu para o monte e foi orar sozinho. Os discípulos estavam dizendo para ele: Senhor, o teu Instagram está bombando, o seu canal no YouTube está com muitas visualizações. Mas Jesus precisou de Deus. Olha que frase. Se Jesus, homem, precisou de Deus, como que a gente não vai precisar? Amém. Então Jesus falou para eles assim: olha, maravilha, está tudo funcionando, mas o meu coração e a minha fonte, o meu foco não pode se perder. Está tudo muito bom, tem uma fama, é maravilhoso isso, mas não é a fama que vai sustentar o meu ministério. O que vai sustentar o meu ministério é a minha essência. Então, deixa eu ir para a minha fonte. E ele foi orar. Aleluia. Né? Aleluia. Então, Jesus, ele não abria mão de oração. É por isso que, nesse tempo, a gente tem que estar focado, orando em línguas, lendo os livros do irmão Reagan, plugado na essência que nos trouxe até aqui. Porque eu creio que nisso é que resiste poder, sabe? Para a gente fazer o que é necessário fazer. Né? Eu estou muito inclinado nesses dias a prestar bastante atenção nisso, porque a pandemia, o que aconteceu, despertou na gente, isso não vai acabar nunca mais, as possibilidades de alcançar as pessoas via internet. Uhum. Só que a gente não vai poder se matar por causa de 5 minutos de fama, né? Então a gente vai ter que avaliar os motivos do nosso coração. Avaliar mais do que nunca o porquê nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Porque se a gente desfocar do propósito divino, a intenção, o mecanismo entra, a mão do homem entra, a unção sai na outra porta. Porque você não pode conjugar a unção de Deus com estratégia humana. Então, esse tempo é um tempo que a gente tem que ficar ligado nos propósitos que Deus tem estabelecido para a igreja. Nós vamos usar tudo: Facebook, YouTube, Instagram, mas o meu zelo é exatamente esse, que a gente não se perca numa ânsia de ficarmos famosos, de viver atrás de joinha, de like, de ser alimentado por elogio, porque tudo isso é uma grande bobagem, né? Tudo isso, como tudo na vida passa, isso também passa. Então, o que importa é a gente estar cumprindo aquilo que Deus colocou no nosso coração, entendendo que Deus não vai negociar a glória dele por nada. Toda a glória da igreja tem que ser para o Senhor. E isso vai gerando uma maturidade na nossa vida, né? E chega um tempo que você já sabe reconhecer direitinho, né, os motivos do coração. Não é errado a pessoa querer dar certo na vida. Não é errado um ministro querer dar resultado. Não é errado um pastor querer que o seu pastoreio seja uma bênção, que a sua igreja cresça. Mas a gente não trabalha, o nosso foco não é esse. Porque pensa comigo, nenhum pai fica todo dia, quando o filho nasce, vai lá no bercinho e fica medindo o filho, quantos centímetros ele cresceu. Verdade. Um pai, ele não se preocupa com o crescimento do filho. O pai se preocupa em alimentar o filho para que ele cresça. Aleluia. Então, às vezes, nós ficamos muito agoniados porque a gente quer fazer uma coisa que não é da nossa, não é nossa atribuição. A palavra de Deus diz que um planta, o outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. E às vezes nós podemos substituir a inspiração divina por estratégia humana, porque queremos fazer crescer. Mas crescer não é atribuição nossa, porque a Bíblia diz que o crescimento vem de Deus. Então, o conselho que eu daria para os pastores que quer ver tudo acontecer, entender que nossa missão como pastores é alimentar a igreja, proteger a igreja, cuidar da igreja. E o crescimento vem automaticamente, porque ele não é da nossa alçada. Amém. O crescimento é a atribuição de Deus. Então, eu nunca esquentei minha cabeça para isso. Sabe? Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus, pastor. É verdade, como o Renato falou aqui, é verdade, é forte, é muito forte. Rapaz, é onde tem tantas pessoas se perdendo, né? Aproveitando esse gancho, esse caminho que o senhor entrou, maravilhoso, que, enfim, ficou tantos conselhos aqui. Essa live vai ser salva, tá, pessoal? A gente vai salvar a live e vai estar encaminhando ela também lá para o canal do YouTube, Verbo da Vida Macapá. Porque isso é uma live que particularmente, eu vou ouvir diversas vezes, né? São conselhos maravilhosos. Falando sobre essa questão de motivação, pastor, a gente está iniciando aqui a turma pioneira do Rema, né? E tanto a gente que já fez o Rema, né? E que dá aula no Rema, a gente percebe, né? Que quando a revelação da palavra começa a chegar, o conhecimento começa a chegar, sobe aquele desejo, aquela expectativa em relação a chamado, né? Algumas pessoas perdem até meio que o equilíbrio, né? E ficam tão fissurados em querer saber qual é o chamado, como vai acontecer, quem é que vai fazer aquilo e tudo mais, e acaba se perdendo no meio do caminho e se desgasta à toa. Então, a gente, como está iniciando uma turma nova aqui, pastor, e a equipe, né, a nossa liderança, a igreja aqui em Macapá é uma igreja nova, então, a nossa equipe de ministros, de líderes, né, são pessoas que estão assumindo essas posições agora. E eu queria que o senhor desse alguns conselhos a respeito do chamado, né? O que o senhor achar que seja relevante para quem está começando, porque as pessoas querem cumprir o chamado, né? Querem cumprir o ministério. Mas o que de fato seria isso? Uma coisa que eu, assim, na minha experiência, e eu não estou dizendo que eu tenho muita, e nem estou dizendo que tempo é experiência, porque tempo não significa experiência. Nem tempo, nem sempre tempo tem a ver com experiência. Mas o que eu queria considerar com você é o seguinte: tem a ver com motivação também. Nós precisamos tomar cuidado, até como pastores e professores, a não passar para quem está estudando no Rema que o Rema é exclusivamente, ele é também, e graças a Deus por isso, uma plataforma de lançamento dos chamados ministeriais, né? Quando eu digo ministeriais, não estou falando dentro dos 5 dons, né? Ministério é serviço. Uhum. Só que Amém. a gente tem que tomar cuidado para poder o aluno do Rema não perder o foco, que ele não está ali por causa de chamado. Ele está Amém. ali porque ele é um filho de Deus que quer conhecer a palavra para poder crescer. Não é que o chamado seja secundário, mas ele, nesse aspecto, no contexto que eu estou falando, ele não é a prioridade da motivação. Porque se assim fosse, só teria motivação para fazer o Rema quem tem um chamado, por exemplo, dentro dos 5 dons ministeriais. E aí, a gente tem que tomar cuidado, porque você tem 100 pessoas na igreja, 200 pessoas, todos eles fazem o Rema. E aí você perde suas ovelhas, você ganha 200 ministros. Só que você Uhum. tem um púlpito só. Então, as pessoas têm que ser ensinadas de que nós estamos aprendendo a palavra, não é para ser ministro. A gente tem que estar aprendendo a palavra para crescer como filho. Aleluia. Hoje mesmo eu estava numa reunião com todos os pastores do estado do Rio de Janeiro, né? E eu estava falando para eles, eu não posso ter um relacionamento com... Quando eu vou para o meu quarto orar, ou no meu lugar de oração, não é o pastor Edmilson indo orar. Quem está Uhum. indo orar é Edmilson, filho. Eu não vou orar para... Eu sou pastor. Eu vou orar e vou ler a Bíblia porque eu tenho que preparar uma ministração. Isso é uma vida medíocre. Porque quem é um ministro não se relaciona com Deus para preparar uma pregação. Eu me relaciono com Deus porque eu sou filho. Eu me alimento daquela comunhão. E a ministração vai sair de uma forma inspirada, porque se eu estou cheio, vai sair alguma coisa de mim. Aleluia. O pastor Bud sempre tocou nessa tecla. Não é que você não vai preparar um sermão,
Mas as ministrações, elas têm que ser ministrações que tenha uma inspiração divina, porque senão fica uma palestra. E nós não somos um povo de fazer palestra. Amém. Né? A nossa característica é fluir, mesmo que você tenha preparado sua mensagem, mas fluir debaixo de uma inspiração. Então, no Rema, os alunos têm que ser ensinados, olha, vocês não estão aqui porque vocês têm um chamado no Ministério de Socorros. Vocês não estão aqui porque vocês têm um chamado dentro dos 5 dons ministeriais. Esqueçam isso, pelo amor de Deus. Vocês estão aqui porque vocês são filhos de Deus. Porque você tem que crescer como pessoa. Se você é casado, tem que crescer como marido. Se é uma mulher, tem que crescer como esposa. Nós estamos aqui para crescer como família. Porque se isso não ficar pontuado, vira uma neura. Você entende esse termo, neura? Sim, entendo. As pessoas começam a ficar angustiadas por chamado. Porque às vezes, é claro que eu não estou aqui fazendo nenhuma acusação aos meus irmãos. Eu tenho longe de mim essa vibe de condenação, mas é uma reflexão que tem que ser importante. Porque senão a gente, na verdade, não está seguindo o fluxo do chamado. A gente está seguindo o fluxo do cacife, da patente. É por isso que você vê hoje uma luta nas nomenclaturas ministeriais. Todo mundo quer ser apóstolo, porque eles pensam que apóstolo é a tampa de cruz do chamado. Mas apóstolo não é uma nomenclatura. Apóstolo é um chamado. Ou você tem, ou você não tem. Aleluia. Apóstolo não é para você exercer autoridade sobre os demais. Porque você pode ter um apóstolo, congrega numa igreja local e vai estar debaixo da autoridade do pastor da igreja, mesmo sendo apóstolo. Porque o pastor Bud nos ensinou todas essas coisas. Ele congregava em Campina Grande e ele viveu debaixo da autoridade do pastor João Roberto. Perfeito, pastor Edmilson. Você está entendendo? Ele não chegava lá dando murro na porta, não. Eu convivi 22 anos com o pastor Bud, eu sei do que eu estou falando. Sim. E esse tempo é um tempo dos professores conscientizarem os alunos de que nós estamos ali no Rema para crescer. Amém. Para expandir o reino, para cooperar. Como? Cooperar como? Fazendo o que a gente foi chamado para fazer. Nem sempre a gente vai entrar no ministério pregando lá no púlpito. Não significa que não tenha um chamado. As pessoas no nosso meio não entendem o que é promoção. Porque no mundo espiritual, promoção não é galgar cargos que nós podemos chamar que são superiores. Eu estou lá na igreja de criança, eu vou ficar fiel na igreja de criança, porque na verdade, o meu chamado é pastoral. Pode até ser, mas tem que ir para a igreja de criança na perspectiva de ficar lá até Jesus voltar. Aleluia. Porque a igreja de criança não é um atalho para o que eu chamo de meu chamado. Eu estou ali para servir. Eu estou no louvor para servir. Eu estou no diaconato para servir. Eu estou na limpeza para servir. Aleluia. Aí, o que seria promoção para mim hoje? O meu chamado é ser pastor. Se a pessoa for encarar a promoção no meio espiritual eclesiástico, da maneira como o mundo vive, eu vou fazer o quê? Eu vou querer o lugar de Guto? Sangue de Jesus tem poder. Nem chamado para isso eu tenho. E se alguém me oferecesse, eu não ia querer nunca. Amém. Porque eu sei da responsabilidade que é. O que é promoção para um pastor que sabe que vai ser arrebatado como pastor? Mais unção, mais graça, mais sabedoria. Outros ciclos, novas estações. A gente tem que desopilar dessa coisa da nomenclatura eclesiástica. Eu acredito, meu irmão, que nós fomos chamados para servir. Servir onde? Onde precisa. Especialmente quando a igreja está começando, qual é o chamado de todos nós? Qual é o meu chamado quando a igreja está começando? O que tem necessidade? Esse é o meu chamado. Aleluia.
Essas coisas precisam ser trabalhadas no Rema também, Amém. para destruir essa questão dos do equívoco do foco, das motivações Uhum. equivocadas, porque a gente foi chamado para servir, para trabalhar. E isso, sabe, Tiago, esmaga a competição, esmaga em ciúme, esmaga Aleluia. inveja. Uhum. Porque Uhum. a Bíblia diz que quando um membro ele é exaltado, todos nós celebramos isso. A gente tem que aprender a vibrar com o sucesso do outro e Amém. entender que ninguém vai ocupar o lugar de ninguém. A gente tem que começar a relaxar nisso, ficar tranquilo com relação a esses princípios. Como você me falou do Rema, os professores e o diretor do Rema, é um conselho que eu daria. Ensine os alunos que eles estão ali para aprender para a vida. Que quando eles forem orar, não é o dom ministerial não ora. Quem ora é o filho. Aleluia. O dom Glória. ministerial não se relaciona com Deus. Quem se relaciona com Deus é o filho. O chamado é Aleluia. importante, o dom é importante, tudo é importante, mas cada coisa no seu lugar. Porque aí a gente vai eliminar muita coisa que atrapalha o crescimento do corpo de Cristo, de uma igreja local. Você está entendendo? Então, essa é a Amém. perspectiva que eu tenho Amém, pastor. com relação a isso, né? A gente vai continuar tendo ovelhas poderosíssimas, mas não vão deixar de ser ovelhas porque estão formadas no Rema. Não vão ficar inchadas porque ganhou conhecimento. Aleluia. Um diploma não muda nada na nossa vida, não. Amém. Amém. Pastor Edmilson, ouvindo o senhor falando, o tempo voa, né? Sim. Eu fui ver aqui o tempo, rapaz, só faltam 13 minutos para acabar. Ah! Meu Deus do céu, por que que o Instagram só libera 1 hora, né? A gente é Sim. maravilhoso ouvir o senhor falando, quantos conselhos, o pessoal está vibrando aqui nos comentários, pastor. O pessoal está recebendo muito disso que o senhor tem Amém. falado, do que está Amém. saindo do seu coração. O pessoal está Sim. recebendo, muito obrigado. Mas assim, eu fico lamentando o tempo. O tempo está voando. Pode falar. Não, mas a gente vai ter a oportunidade de chegar por aí. Amém. Glória a Deus, vai ser hoje. Meu Deus do céu, vou ficar ali esperando com fogos de artifício. Olha, o senhor eu tinha uma pergunta para fazer que o senhor já respondeu a metade dela, né? Sim. Como pastor de uma igreja de praticamente 2.000 membros, 20 anos, mais de 20 anos de ministério, assim, a minha pergunta seria em relação como um membro, né, como uma ovelha, uma pessoa pode ser uma bênção para a sua igreja local. O senhor já respondeu sem eu perguntar, né? O senhor já respondeu como ser uma bênção para a igreja local. E eu queria que o senhor respondesse a outra parte, né, que eu iria perguntar linkada a esse mesmo assunto. Qual é a importância da igreja local para a vida das pessoas? Qual é o impacto que a igreja local pode causar na vida daqueles que estão plantados ali, que estão servindo ao Senhor ali? Qual é a importância de estar associado, né, plantado, vivendo vida de igreja local? Então, e é interessante a sua pergunta, porque se você parar para observar friamente, no fundo e no raso também, isso está entrelaçado. Porque a igreja local, você pode olhar a igreja, e é bom a gente fazer essa diferença, né? A igreja, uma coisa é a igreja instituição, Uhum. outra coisa é a formação da igreja, que na verdade são as pessoas que lá congregam. Então, quando a gente fala qual a importância da igreja, é a gente lembrar qual a importância da igreja para ela mesma. Significa qual a importância das pessoas para elas mesmas. Porque às vezes nós olhamos para a igreja como uma organização, mas a igreja não é uma organização. A igreja é um organismo. Aleluia.
A igreja organização, ela é uma instituição. A igreja organismo, ela é um corpo vivo. Então, se alguém falar assim, na minha igreja não tem problema, não é igreja. Porque não existe, se não tem problema, é um clube, é uma instituição governamental. Igreja tem problema de relacionamento, de convívio, nas relações interpessoais. Para ser igreja tem que ter problema, porque nós não somos iguais. Nós precisamos nos suportar uns aos outros em amor. Não existe essa coisa. Era importante todo pastor botar uma plaquinha na entrada da igreja, escrita assim, proibido a entrada de pessoas perfeitas. Aí seria, né? E uma coisa que eu falo muito carinhosamente, de verdade, é que as ovelhas, elas têm uma vantagem com relação a nós pastores. E nunca a gente pensou sobre isso. Qual é a vantagem? A ovelha escolhe o pastor. Mas o pastor não escolhe a ovelha. Todo mundo que quiser congregar aí vai gostar de você, do seu jeito que você prega, do ambiente da igreja, vai querer ficar. A ovelha escolhe você, mas você recebe todas, com seus problemas. Se uma ovelha olhar para você e falar assim, eu não gosto do jeito do pastor Tiago, não vou ficar aqui. Ela teve essa opção. Você não tem essa opção de dizer, eu não gosto do jeito dessa ovelha, eu vou mandar ela embora. Verdade. Né? Então, Maravilha. isso que demonstra que a gente, que sobre nós repousa essa capacidade extraordinária de suportar a deficiência do outro que chega. Deus nos deu essa capacidade. É por isso que nós temos essa serenidade, esse equilíbrio. O pastor que não tem uma... Como é que você tem muita paciência, que é longa? Esqueci agora. Longanimidade. Não. É fulano, pavio. Pavio O pastor que tem pavio curto, ele está no chamado errado. O nosso pavio é longo. Né? Amém. A gente tem uma serenidade para lidar com as coisas. E é assim que funciona. E a gente vai aprendendo a lidar com essas coisas, né? Deus vai nos dando sabedoria, a gente vai crescendo, vai amadurecendo. No final vai dar tudo certo. Eu acho que o que é importante é a gente entender que a gente não é perfeito. A gente não é... Ninguém aqui é suprassumo da fé. Aí você poderia falar assim, pastor, com a sua experiência, você lida... eu tenho pastores que eu lido, liderança que eu... Aí você fala, pastor, você já chegou a um patamar que você lida com tudo? Que nada. Renato Galdardi, de vez em quando, eu vou ligar para ele, para a Clícia, e faço isso, dizendo, cara, estou numa situação aqui, estou na tampa. Preciso de ajuda. Nós temos que acabar com essa coisa de que nós somos autossuficientes, que a gente não precisa de ninguém. Isso é tudo uma grande bobagem. Ai de mim, se eu não tivesse no Renato, na Clícia, eu digo a eles porque são aqueles que eu me retrato diretamente quando preciso. Ai de mim, são minhas válvulas de escapes. São pessoas que eu tenho a confiança de me abrir. E a gente tem que ter essa visão de que a gente está aqui um para ajudar o outro. Com simplicidade, que a gente está torcendo para todo mundo estar bem. E a gente vai... Agora, sem esquecer a sua pergunta, as pessoas precisam entender que a igreja não é um lugar de perfeição, porque ninguém é perfeito que chega ali. Bem. Uma pessoa que exige assim, não, eu quero uma igreja top, seja top. Aleluia. Eu quero uma igreja madura, seja maduro. Eu quero uma igreja frutífera, seja frutífera. Por quê? Porque a igreja é feita de cada um de nós. A igreja é madura quando você é maduro, a igreja é frutífera quando você é frutífero, a igreja é fiel quando você é fiel.
Ah, eu vou sair dessa igreja porque essa igreja não é fiel. Ora bolas. Para a igreja ser fiel, é você que tem que ser fiel. Então, a igreja tem essa importância, né? E a gente, Amém. como pastor, e a gente tem que ter paciência para entender que cada um que chega na igreja chega de um jeitinho. Uhum. Cada um chega com as suas marcas da vida, as feridas da vida, os machucados. Cada um está numa estação, cada um está num nível, cada um está num ciclo. E a gente, com paciência, amor, compaixão, a gente vai proporcionando a cada um o seu crescimento. Mas ele é pontual, porque cada um está numa estação. E aí o Amém. tempo vai mostrando isso para a gente vai crescendo, amadurecendo. E é possível ter uma igreja saudável, porque eu não tenho problema nenhum de dizer para você, né? Eu sou pastor de uma igreja extremamente saudável, forte, mas é a força que Amém. Deus dá, né? A nossa igreja não é uma igreja que foi forjada na estratégia humana, no esquema humano, porque isso não dá fruto. A igreja Amém. tem que ser fruto de uma inspiração divina, a igreja tem que ser fruto de amor, de companheirismo, de lealdade, de fidelidade, e a gente precisa se suportar em amor e um trabalhar para o crescimento do outro. Olhar para o outro e vibrar de ver aquele irmão crescendo, liberto, né? E a gente descobrindo os talentos, investindo e ficando feliz. A nossa alegria tem que Amém. ser as pessoas se tornando melhores do que nós. Aleluia. Então, isso tem que ser a Amém. nossa motivação. E quando a gente está bem resolvido, a gente sabe o nosso lugar, a gente amadurece um pouquinho e descobre que a maior alegria da nossa vida é sermos um canal de Deus para que as pessoas tenham a oportunidade de seguir aquilo que Deus tem para a vida de cada um. E aí vai dar tudo certo. Amém. A gente está crescendo, vai dar tudo certo. A gente Amém. precisa um do Amém. outro, isso que é importante, né? Amém. Pastor Edmilson, tá todo mundo vibrando com. O senhor já pregou, o senhor já ensinou, o senhor já deu conselhos. De fato, a gente recebe muito da sua vida, o pessoal está impactado aqui, a gente percebe pelos comentários, né? Dessa essência que o Senhor transmite. A gente teve a oportunidade de estar lá em Campina Grande, moramos lá na Paraíba durante 3 anos e a gente teve a oportunidade de conviver com, né, de estar mais perto de Guto, de Maneco, do pessoal e de Renato, enfim, e a gente percebe essa simplicidade, como o Senhor se É apoderou verdade. dessa essência, sabe? Ouvindo o Senhor falando é a mesma coisa que está ouvindo o Guto falando, é a mesma coisa que está ouvindo o Renato falando. O Renato esteve aqui em Macapá e, assim, tinha hora que ele com Clícia conversava, você não sabia se era eles ou se era Guto falando, né? Uhum. De tanto que tem a mesma É, essência, né? Que a visão está entranhada. E que bênção poder Renato ouvi-lo. Renato é maravilhoso, né? Amém. Que bom poder Renato, ouvir. Renato já me Sim, pode salvou falar. muitas vezes. Ah, não foi só o senhor, não. Não Porque a foi só gente o senhor, chega, não. ele tem a capacidade de, a gente leva um problema para ele que a gente supõe ser do tamanho do mundo, e ele tem a capacidade de diminuir aquilo e transformar o problema e fazer uma ponte viável dentro daquele problema que você achava intransponível. Amém. Ele tem Amém. essa habilidade mesmo com Clícia. Tem. Pastor, olha, tá faltando, eu creio que menos de 2 minutos para Sim, encerrar. E eu quero lhe agradecer demais, mais uma vez. não, Se eu eu que mandasse, agradeço. se eu mandasse um beijão, ó, vai acabar. 30 segundos para Aurinha, para Raquel, para Mateus, para toda a igreja. Carlinho ajudou a gente Um divulgando. beijo em todo mundo aí também, toda a igreja. Amém. Obrigado pelo convite, Amém. pelo carinho. Amo você e sua família e sua igreja. Amém, pastor Edmilson. Muito obrigado. Que o Senhor Um continue beijo. abençoando a sua vida, ministério.
Um Amém, beijão para amém. vocês. Amo vocês.